Hello, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o professor Álvaro Cândido e neste vídeo continuarei falando sobre um exemplo de dimensionamento para um sistema de aspersão convencional semi-portátil, parte 3. Então, se você não assistiu a parte 1 e parte 2, para aí o vídeo, volta lá e assista a parte 1, porque senão não vai fazer muito sentido as coisas para você, tudo bem? E eu quero que faça sentido que você aprenda sobre este assunto. Tá? Então, continuando, agora nós vamos para a seleção do aspersor. Tudo bem? Então, primeiro o item 9. Então, veja bem, no item 9, ele traz aqui alguns critérios para a seleção. O primeiro é que a intensidade de aplicação do aspersor tem que ser menor ou igual à velocidade de infiltração básica. Então, assim, toda a água que o aspersor aplica tem que infiltrar. Então, ele tem que aplicar uma intensidade menor ou igual à capacidade de infiltração do solo. Esse é o primeiro critério. Segundo critério, ter a menor pressão. Então, num catálogo vão ter várias pressões. Então, tem que ter a menor pressão. E maior área, tá? Então, depois vai ter o critério do grau de pulverização e do índice de pulverização. Então, tudo isso daqui vai ser meio que escolhido junto. Então, vamos lá como que vai ser feito isto. Então, aqui são os itens, né? Intensidade, menor pressão, intensidade menor que VIB, menor pressão, maior área e precisa atender o grau de pulverização e o índice de pulverização. Então, nesse momento, precisa, se você for montar um sistema desse, você precisa ir nas lojas, né, que vendem equipamentos de irrigação e perguntar quais são os produtos comercializados, né, e ver qual que é a entrega na região e ter acesso aos catálogos dos fabricantes. Alguns você baixa pela internet, alguns eles entregam impresso, mas o importante é ter os catálogos para fazer a seleção do aspersor que vai atender a sua demanda. Então aqui eu peguei um exemplo de um catálogo, então só para exemplificar, tá? Então aqui nessa coluna nós temos aí o tamanho dos bocais, então 3 milímetros por 4,60. Isso daqui são as saídas do aspersor. Então tem duas saídas, tá? Então aqui, para esse vermelho aqui, né? Então vou pegar esse exemplo do meio aqui na verdade. Esse do meio, ele é chamado de longo roxo, o bocal dele. Então ele tem 3 milímetros a menor e 4,60 a maior, milímetros, tá? Esse é o código do produto quando vai realizar a compra. Agora veja bem, a pressão de serviço dele. Ele pode trabalhar com diferentes pressões. Então esses são os diâmetros. Perceba que quando aumenta a pressão, aumenta o diâmetro. Quando aumenta a pressão, aumenta a altura do jato. Quando aumenta a pressão, aumenta a vazão. Tá? E aqui vai ser a intensidade de aplicação. Isso daqui é milímetros por hora. Então, quanto mais ele se espaça, os aspersores, eles vão ficando mais distantes. Então, a intensidade vai reduzir. Porque imagina, um aspersor, vamos pegar aqui uma situação, 20, vamos pegar aqui, 20 MCA. Então, ele 20 MCA, ele vai ter uma vazão, ou seja, vai sair por ele 1,4 metros cúbicos por hora. Se ele estiver perto ou longe dos outros aspersores, esse valor dele vai ser constante, vai continuar saindo o mesmo tanto de água. Né? Para 20 MCA vai ter essa vazão. Porém, quando você aproxima todos os aspersores junto, vai ter a sobreposição. Mais sobreposição. Quando você espaça, vai ter menos sobreposição. Isso vai interferir no quanto de milímetros que caem por hora. Então, tantos de litros por metro quadrado por hora. Então, vamos lá. Então, só para exemplificar, esses aspersores eles podem ser instalados nesses diferentes espaçamentos. Agora, interessante, no catálogo lá falava que esses em vermelho não são recomendados, então a gente já descarta. Né? Vamos ouvir o catálogo do fabricante, vamos seguir. Então tá, primeiro critério para a escolha do aspersor. A intensidade de aplicação precisa ser menor igual à velocidade de filtração básica do solo. A velocidade de filtração básica do solo é um valor dado lá no início, na tabelinha. É de 13 milímetros por hora. Então, o do aspersor precisa ser menor ou igual. Mas aí tem outro critério. Não pode ser um valor muito mais abaixo. Tem que ser o mais próximo possível de 13, mas não pode ser maior. Se tivesse um de 13, seria o ideal. Tá? Mas por que não pode ser tão abaixo? Porque senão vai ser menor a aplicação, então vai demorar muito para o aspersor aplicar. Isso é ruim. Tá?
Então, o melhor é que fosse 13. Se não for 13, vai diminuindo. Então, quais são os valores que eu tenho aqui? Então, antes eu estava aqui. Então, eu vou verificar aqui, ó. Intensidade, que são essas 5 colunas aqui. Então, quais são os valores mais próximos de 13? E não pode ser maior que 13. Então, eu selecionei esses daqui, ó. Esses 3, tá? Que estão maior que... O menor é 11,62. Segundo critério, menor pressão. Qual que tem a menor pressão? Lembrando que a pressão menor é importante para que não gaste tanta energia. Então, a menor pressão, ó, esse daqui trabalha com 30. Esse daqui com 35. Esse de 12,91 trabalha com 20. Então, eu selecionei esse daqui. Então, né, como eu selecionei esse daqui, eu nem tive muito como escolher um que tivesse a maior área. Vamos considerar que esse do lado tivesse um número bem parecido com o de 12,91. Então, a área eu calcularia por aqui, ó. Esse daqui, para mim calcular a área de interferência dele, eu faço 12 vezes 12. Esse daqui, 12 vezes 18. Então, esse daqui vai ter uma área maior, né? Então, tem uma área maior, porém, ele perde nos outros critérios. E como os critérios principais são os primeiros, então, por mais que eu tenha aqui o escolher um de maior área, eu já optei por esse nesse momento. Eu não estou empatado entre dois. Então, é sempre assim. No começo eu tinha todos. Depois eu fiquei com 3. Né? Eu tinha todos, aí eu fiquei com 3 pela intensidade de aplicação. Agora eu fiquei com 1 pela pressão. Então já estou com 1. Eu não estou entre 2. Se eu tivesse entre 2, eu ia ver qual que tem a maior área. Tá? Mas agora eu tenho que ver o critério 4. Ele tem que atender isso daqui, tá? Agora a questão de atender é o critério. Não é questão de escolha. Vamos lá. Então qual que eu selecionei? Esse daqui, ó. 20 de pressão, 1,86 de vazão e de intensidade 12,91. Ele é o longo laranja, 4 por 4,60. Então o maior bocal dele tem 4,60. Então como que calcula? Agora eu vou fazer o item 9, 10 e 11. O 9 é seleção de aspersor, o 10 é grau de pulverização e o 11 é índice de pulverização. Pode anotar aí no caderno que eu estou falando desde o começo para você fazer no caderno também e acompanhar passo a passo. Então, como que eu calculo o grau de pulverização? Só lembrando aqui, o item 9 eu já estou fazendo, tá? A seleção dos aspersores. Só que agora eu tenho que verificar se ele atende o critério de grau de pulverização, se o tamanho da gota é adequado, e se o índice de pulverização, que também está relacionado ao tamanho da gota, é adequado. Então, vamos para o primeiro cálculo. Então, eu preciso da pressão de serviço, que é 20, e o diâmetro do maior bocal, em milímetros. Então, pelo que eu selecionei lá, só vou mostrar aqui, ó, onde eu peguei 20 e 4,6. Vou voltar lá. 20 foi daqui, da pressão, e 4,6 é o maior, tá? Em milímetros isso daqui, tá? Então, voltando. Então, 20, lembrando que tem que prestar atenção nas unidades. MCA dividido por 4,6 em milímetros, 4,34. 4,34 atende o meu critério? 4,34 vai estar aqui, ó. Ele é recomendado para frutíferas. O que eu estou irrigando aqui nesse meu projeto? Veja essas anotações aí. Feijão, então não atende, porque essa gota vai ser um pouquinho mais grossa do que o ideal. Então vamos fazer o ideal, né? Sempre tentar fazer o ideal. Então não atende. O que acontece então? Vamos fazer esse cálculo aqui para ver o que acontece. Né? Já não atendeu o GP, o grau de pulverização. Agora o índice de pulverização. Aqui vai ser o 20, que é a pressão em MCA, porém agora é a vazão. A vazão eu transformo, tá? Só deixa eu voltar aqui para me mostrar. O valor de vazão é 1,86. Aqui, ó, 1,86, tá? Só que 1,86, opa, metro cúbico por hora. Então, vamos voltar lá. Aqui, metro cúbico por hora. Só que a minha vazão na minha fórmula, né? Deixa eu voltar aqui para não confundir. Então, em cima é MCA, embaixo na fórmula é em litros por segundo. Lá eu tenho metro cúbico por hora. Então, eu vou pegar 1,86 em metro cúbico por hora e vou transformar, tá? Eu vou transformar para litro por segundo.
Como que eu faço isso? Apenas eu divido por 3,6. Tem vídeo também, grandezas para irrigação, né, que eu falo sobre isso. Grandezas e unidades para irrigação, como que faz essas transformações. Então, a vazão é 0,516 litros por segundo. Isso daqui é a vazão de um aspersor, funcionando a 20 MCA. Então, eu vou jogar na equaçãozinha e vou ter 2,6. 2,6 é maior do que 2. Então, é o tamanho bom de gota. Tamanho de gota bom. O índice de pulverização atendeu, mas o GP não, lembra? Só voltando aqui para mostrar. Deu 4,34, que é aqui, mas na verdade tinha que dar entre 5,1 e 6. Como que eu faço para aumentar esse valor? Bom, olha só, se eu aumentar a pressão, eu aumento o GP. Olha a dica. Então vamos lá. Então, tendo em vista isto, eu tenho que aumentar minha pressão. Então o que acontece? Eu fui para minha segunda opção. Lembra? Então veja bem, eu estava. Opa! Deixa eu ver se eu volto ou não volto. Não vou voltar não, vai ficar muito longe. Se você bem lembrar, eu tenho que aumentar a pressão. Mas eu não posso querer pegar uma pressão muito alta, porque senão eu vou gastar muita energia. Então lembrando que eu vou selecionar outro aspersor agora, tá? Outro emissor. Então eu preciso respeitar isso daqui. A intensidade de aplicação é menor que a VIP. Né? Então eu respeitei, mas eu pegando o ideal não atendeu, que é esse daqui, ó, eu tinha selecionado esse. Então agora nós vamos para um de 25 milímetros, tá? Perdão, de 25 MCA. Eu preciso aumentar a pressão para mim diminuir o tamanho da gota. Então eu peguei esse daqui e o de 25 daqui. E tinha 25 aqui também. Por que eu não peguei 25 aqui? Porque ele passa os 13, ó. Tá vendo? Por que eu não peguei o 25 daqui de pressão? Porque ele é muito pequeno. Então eu preferi esse daqui, tá? 25 e essa é a intensidade. Então eu vou tentar fazer o cálculo para esse daqui. Então a pressão, a vazão, 1,54. Então 25 MCA a pressão, 1,54 é a vazão e mantenho ali o 4,6 milímetros, que é o tamanho do bocal. Então vamos lá para o GP. 25 dividido por 4,6. A pressão e o diâmetro do bocal. Deu 5,43. Olha só. Agora deu a faixa ideal. Aumentou a pressão, vai diminuir o tamanho da gota e não vai prejudicar o feijão, ou se fosse flores também. E o índice de pulverização, então eu tenho lá no catálogo a vazão em metro cúbico por hora, eu divido por 3,6 para transformar metro cúbico por hora para litros por segundo. Então eu tenho a vazão de um aspersor de 0,428. Esse valor eu vou inserir na fórmula, na equação. E daí deu 3,51. Olha só que interessante. Ficou bem próximo de 4. Ficou mais próximo do que o anterior, que é o melhor tamanho de gota. Então, eu já consegui preencher aqui vários pontos, porque foi esse o selecionado. Então a seleção dos aspersores, ok. 25 pressão de serviço, a vazão em metro cúbico por hora é 1,542, a intensidade de aplicação 10,07, o espaçamento entre os aspersores 12 e entre linha lateral 12, eu vou voltar porque isso é importante, tá? De onde eu estou tirando esses valores? Então eu selecionei o aspersor que atendeu e olha só qual que é a distância entre eles. A primeira distância é entre aspersores, é os que estão na mesma linha. A segunda é entre as linhas laterais, tá? Então, estou preenchendo a tabela aqui, 12 e 12. A área irrigada, 144 metros quadrados. Como que eu acho esse valor? Eu multipliquei 12 por 12. O diâmetro do maior bocal é 4,6. O grau de pulverização calculamos juntos. E o índice de pulverização também. Então é isto, muito obrigado, espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, se inscreva no canal para acompanhar todos os vídeos. E até o próximo, não terminamos aqui o nosso dimensionamento, né? Então vamos continuar nessa série de vídeos, sempre anotando, pause o vídeo para fazer suas anotações. Então vamos juntos até o final. Até o próximo.